Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Fernanda e nós vamos falar sobre a formação do povo brasileiro, que começou muito antes da colonização, quando nós tínhamos aqui nas nossas terras brasileiras, vivendo aqui os povos indígenas, eram os primeiros habitantes das nossas terras brasileiras. Depois, com a colonização, com a chegada principalmente, num primeiro momento dos portugueses, começou-se então a mistura, a miscigenação da população brasileira. Foi o primeiro momento, a primeira mistura que houve da nossa população. Depois, com o desenvolvimento de outras atividades econômicas, como, por exemplo, a atividade açucareira e a atividade mineradora, africanos foram trazidos para o Brasil numa migração forçada para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar num primeiro momento e depois, no segundo momento, na extração dos minérios e das pedras preciosas. Então, houve o segundo momento de miscigenação da nossa população com os negros africanos. Depois, num terceiro momento de miscigenação da nossa população, nós temos os processos de imigração que aconteceu muito no nosso país entre os séculos 19 e 20, principalmente, quando povos de outros países saíam dos seus países originários para vir para o Brasil em busca de melhores condições de vida e em busca de trabalho também, porque os seus países de origem estavam passando por problemas econômicos e políticos. Isso fez então com que a densidade demográfica do nosso país, ou seja, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, no nosso país aumentasse muito, onde essa densidade ela era maior nas áreas litorâneas, que foi onde começou a colonização e o desenvolvimento das atividades econômicas, e depois mais aqui na região sudeste, que é onde se concentrou mais as atividades econômicas. De regiões menos populosas no nosso país, a gente tem principalmente a região norte, por alguns fatores, como a grande quantidade de terras que existe na região norte, ou seja, a extensão territorial da região norte, algumas características físicas da área, como a vasta floresta amazônica que a gente tem lá, como áreas inundáveis, são áreas muito planas e que ocorrem períodos de cheia, então essas áreas possuem uma dificuldade na sua ocupação, e também por falta de infraestrutura, ou seja, para chegar naquela região é muito complicado, não se tem rodovias, e quando se tem rodovias não são adequadas, então a falta de infraestrutura também é um fator que leva à baixa densidade demográfica da região norte. Então, a nossa população brasileira começou seu crescimento lá ainda com a colonização e a imigração, mas depois, na segunda metade do século XX para frente, quando a imigração já tinha reduzido bastante, a nossa população continuou a crescer muito, isso porque houve o crescimento natural da população, Esse crescimento natural ele é dado pela diferença entre a taxa de natalidade, ou seja, a taxa de pessoas nascidas vivas, e a taxa de mortalidade, ou seja, a taxa das pessoas que morrem. Então, a diferença nessa taxa demonstra o crescimento natural de uma população. No final do século XIX até a metade do século XX, até a primeira metade do século XX, a nossa população cresceu mais de 10 vezes, influenciada pelo processo de imigração, as pessoas que vinham de outros países aqui para o nosso. Depois disso, depois da segunda metade do século XX, onde a imigração, como eu já disse para vocês, já não era tão forte mais, a população continuou crescendo, e aí esse crescimento foi pelo crescimento natural. E para medir isso, para medir o crescimento da população e para identificar a composição da população, nós temos a pirâmide etária, que é um gráfico com duas colunas que contém informações da população baseada nos gêneros, no sexo feminino e masculino, e também nas idades da população. E aí, sobre a pirâmide etária, nós temos 3 importantes coisas para falar sobre ela. Primeiro é sobre a base. A base da pirâmide etária demonstra a população mais jovem. Ela vai de 0 a 19 anos. Quando essa base está larga, significa que a taxa de natalidade da população está boa, por investimentos na saúde, por exemplo, que reduz a taxa de mortalidade das crianças que nascem. Essa base larga, ela requer um investimento muito forte no sistema educacional.
Depois nós temos o corpo da pirâmide. O corpo da pirâmide vai de 20 a 59 anos. É a população economicamente ativa, a PEA, ou seja, a população que está no mercado de trabalho e que praticamente desenvolve a economia do nosso país. Quando essa base está larga, significa que a população está com uma baixa taxa de mortalidade. Significa que houve investimento em saúde. Essa base larga requer também muito investimento em geração de emprego, habitação e ampliação dos recursos da saúde. Por fim, a gente tem o ápice ou o topo, né? Que vai de 60 a mais de 80 anos. Quando esse topo está largo, significa que há um alto número de idosos, ou seja, a taxa de mortalidade entre os idosos é baixa e, consequentemente, há uma alta expectativa de vida, ou seja, a quantidade de tempo, né? Quantidade de anos que uma população vive. Isso significa que houve investimentos em saúde e na melhoria da qualidade de vida da população. Agora, quando esse topo está estreito, que é a atual pirâmide etária do Brasil, significa que a expectativa de vida ainda é baixa. Agora, fazendo um resumão de tudo, nós falamos sobre a formação do povo brasileiro, que tiveram três principais momentos, três importantes momentos, que foi a partir da colonização, né, que houve o primeiro momento de mistura, de miscigenação da população brasileira, dos europeus com os indígenas. O segundo momento foi a migração forçada e a escravização de negros africanos no nosso país. E o terceiro momento foi a vinda de imigrantes para o Brasil, fugindo então dos seus países que estavam com problemas, enfrentando crises econômicas e políticas. Nós falamos do crescimento da nossa população, que foi influenciada principalmente pela imigração e pela colonização num primeiro momento e depois pelo seu crescimento natural. Nós falamos também que há uma alta densidade demográfica, né, uma alta quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, principalmente nas áreas litorâneas do nosso país e na região sudeste, e que a região norte, por vários fatores como as características físicas da área, a falta de infraestrutura e a extensão territorial da área, impede com que haja uma forte densidade demográfica lá. Nós falamos também, por fim, da pirâmide etária, que é um instrumento para identificar a composição da população dividida entre sexo feminino e sexo masculino e por idades, né? E que essa pirâmide ela tem base, corpo e topo. Agradeço vocês por assistirem mais essa aula e participarem dela. Qualquer dúvida é só me procurar e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!